Creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos repetir? Uníssonos, bem forte. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Obrigado, Pai, por essa escritura e pelo momento que você nos oferece para estarmos diante da sua presença. Dá-nos um bom momento, no nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. Eu peço a vocês que sejam pacientes comigo. Eu quero trazer uma pequena nota para vocês sobre a importância da misericórdia, que ela é precedida pela edificação que nós fazemos. Mas eu preciso que você me dê muita atenção, não se distraia. E eu vou tentar falar o mais pausado possível. Eu vou fazer menção de Los Angeles, para entendermos o porquê e a necessidade que há da misericórdia de Deus. Los Angeles, que me refiro, não estou falando apenas de anjos, estou falando da cidade americana, ali na Califórnia. Los Angeles é a mais importante cidade da Califórnia, embora não seja a capital. A capital fica a 500 quilômetros, que é São Francisco. E a mais extensa metrópole do mundo. Possui uma área de 1.291 quilômetros quadrados e uma população de 4 milhões de habitantes em uma vasta região metropolitana que comporta uma base de 88 cidades. São 88 cidades que compõem a grande Los Angeles, num total de 13 milhões de habitantes. Infelizmente, temos falado de Los Angeles, falado de Califórnia nos últimos dias, e o mundo tem estado chocado e abalado com as notícias dos incêndios que ali vêm ocorrendo, coisas que não é a primeira vez, é a segunda, constantemente ocorrem, e infelizmente afirmo novamente o termo, parece que é muito voltado para as mansões. Parece que o fogo procura mais a casa, os prédios das celebridades, ou pelo menos é aquilo que mais é noticiado. Mas lamentamos, somos solidários ao povo americano e sentimos a dor de quem perde, de quem deixa de ter, e sempre tenho dito, você só sabe o quanto é doído possuir é quando você perde. Se queima o barraco de um pobre, ele corre, nós aqui na Amazônia, corremos para lá, pegamos o teçado, o remo, a rede, alguns anzóis, e corremos lá para uma montanha e ficamos aguardando o fogo acabar de queimar. Ficamos ali cercados de 6, 8, 10 filhos, e mais 4 cachorros. Quanto mais pobre, mais cachorro tem. Então, fica ali esperando o fogo acabar. A tardinha acaba, corre para o mato, derruba novos paus e vamos fazer um novo barraco. Não dá nem tempo de chorar a perda do que teve ali. Estou falando do pobre. Não é assim com o rico. Quando se fala que vai começar o incêndio,
ele já está no hospital. Quando começa a pegar o fogo, ele está na UTI. E muitos de lá nem saem mais, porque tem muito que perder, e etc. Então, nesse sentido, meus parabéns a você, ao povo amazônico, que é pobre, pouco tem, mas vive como dizem os soviéticos, os russos, no caso. Eles usam uma expressão muito legal, se ouve entre eles, Rosbida Holihop. Embora não tenha pronúncia em outros idiomas, porque é o único idioma do mundo que não tem sotaque com outro, é o russo. Rosbida Holihop, quer dizer, pobre, mas sempre alegre. É assim que nós falamos aqui na Amazônia. A coisa vai ruim, mas a alegria é como o povo africano, né? Os irmãos africanos que me escutam, eu digo isso. Para você ver um africano com cara fechada é muito difícil. Não, na África não. Não, não. Você não vê um africano andando olhando para baixo, como a maioria do povo europeu, para não citar determinados países. Na Europa você encontra países que o povo só anda olhando para o chão. Dinheiro no bolso, mas olhando para baixo. Na África não. Não, mas não, nem pensar. Nem pensar. É um povo alegre, simples, mas alegre. Se me permite, eu quero falar de Los Angeles. Não tem nada com Europa, nada, já estou para a África, deixa eu voltar para cá, para Los Angeles. Pois bem, todavia, estou falando do fogo que está assolando a Califórnia. Todavia, o pior está por vir. O mais grave está sempre patente. A qualquer momento haverá de manifestar-se. Aqui começa o meu sermão. Los Angeles está situada sobre a fenda de Santo André. É uma área de risco de terremotos, próximo à divisa entre a placa tectônica norte-americana e a placa tectônica do Pacífico, no sudoeste da Califórnia. A 560 quilômetros ao sul de São Francisco e a 210 quilômetros ao nordeste de São Diego, na fronteira com o México. A existência de Los Angeles é uma prova permanente da misericórdia divina, pois, brevemente, essa área de terra medindo 2.400 quilômetros de comprimento, daqui a Brasília, um pouquinho adiante, brevemente essa área de terra, que tem 2.400 quilômetros de comprimento e 500 quilômetros de largura daqui a Marabá, aqui no Pará, quase daqui a Imperatriz, deslocar-se-á a 10 metros de altura, esses 2.400 quilômetros, por 500 quilômetros, vai levantar 10 metros de altura, toda essa área. 10 metros. É a largura desse prédio aqui, que tem 13. Projetando-se a 60 quilômetros de distância, daqui a Castanhal. Toda essa terra vai levantar e vai se lançar a 60 quilômetros de distância, para dentro do mar Salton, atingindo 1.600 metros de profundidade no Oceano Pacífico. Você sabe que o Pacífico é muito mais profundo do que o Atlântico. O nome já está dizendo Pacífico. É tanta profundidade que exclui a quantidade de ondas. A 1,6 km, mas vai ser lançado esses 2.400 por 500, a 60 quilômetros de distância. Tudo isso foi dito por um profeta, com essas medidas. E todos diziam, esse profeta é louco. Quem é um homem para usar esse termo? Mas posso adiantar logo. No momento que eu falo com você, os cientistas disseram, e não é que 2.400 quilômetros por 500 quilômetros vai levantar-se 10 metros de altura.
e vai se lançar 60 quilômetros, como falou aquele profeta William Marion Branham. Você que está nos escutando através da internet deve dizer: esse povo sabe aonde está pisando. Agora, eu estive lendo essa escritura do Salmo 127 e busquei numa outra tradução, numa linguagem muito legal do hebraico, que diz assim, o Salmo 127, verso 1. Encontramos dessa forma: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar. O que vão fazer os construtores? Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada. Os guardas, eu coloquei, o parêntese é meu, os cientistas, os governantes ficarem vigiando. Os cientistas do mundo inteiro, os cientistas do mundo inteiro vigiam minuto após minutos, porque eles sabem que é questão de, isso que eu acabei de falar, acontecerá. E os cientistas sabem, estão ali para poder avisar o mundo que vai acontecer, e vocês vão saber o porquê. Mas eu estou lendo a escritura do Salmo 127, de nada adianta, se Deus não guardar a cidade. Recordo que um dia, depois que o irmão Branham pregou sobre esse assunto, ele chamou o irmão João Martins, que era um missionário, e disse: Martins, eu não vou poder fazer uma campanha em Los Angeles. Chega no mês de junho para julho de 65. Eu não vou poder fazer. Dá para te ir lá e pregar para mim, lá na campanha? Ele tinha falado isso no dia 29 de abril de 65. O irmão Martins disse: sinto muito, vou nada. Eu só volto a Los Angeles se você for. Mas disse: olha, eu vou orar, entendeu? Mas também, John, nós vamos ver o que vamos fazer. Acho que nós vamos voltar para fazer essa campanha em Los Angeles. Neste texto, então, fica entendido a seguinte exortação: não coloque sua confiança em coisa que você apenas tem como segurança, que você edificou para a sua segurança. Pois Deus chama isso de idolatria, quando você confia no seu potencial, naquilo que você pode fazer. Você depende de você só. Saiba que empregar suas habilidades para o Senhor torna-se algo inútil se a presença dEle, se a sua presença e a sua unção não estiverem sobre você. O cristão tem que aprender a depender do Senhor em tudo. Em tudo. Em tudo. Eu vi uma expressão de um dos companheiros lá na Transamazônica, quando o nosso carro começou a rodopiar na estrada naquela noite. Isso é uma coisa muito vertiginosa. Quem já sofreu um acidente assim sabe. O carro roda para cá e vai para lá, vem para cá, e você sabe que está se batendo todo e não sabe. Quando o carro para, você não sabe em que situação o carro ficou. E depois você encontrar o carro bem no meio da pista, apenas um pneu estourado, muita estora de madeira por baixo dele, e você diz: o que aconteceu? Em vão é a sua habilidade, em vão é a sua capacidade, em vão é a sua experiência, se Deus não guardar. Irmãos e irmãs, sabe quem guarda a tua família? É Deus. Oxalá que cada mãe nessa manhã, oxalá que cada pai, cada chefe de família,
ouça o que já foi dito. Eu fico com aquilo lá. Entrega a tua família ao Senhor. Você pode ir embora. Você pode até morrer. O irmão Nathaniel Miller tinha um cuidado com ele. Tudo que eu peço a Deus, Deus faz. Eu nunca orei para uma pessoa que eu ame e que deseje que ela conheça o Evangelho, que ela não se converta. E Miller morreu e 2 amigos dele, amigo íntimo, que ouviram o pregar por tanto tempo, que andavam com ele, que patrocinavam as missões dele, esses 2 amigos, não se converteram. Ele dizia, todas as pessoas por quem eu oro, você vai encontrar isso na biografia dele, nos livros dele. Nunca orei por uma pessoa que ela não se convertesse. E os 2 amigos principais dele, ele morreu e eles não se converteram. E no dia do funeral dele, o ministro, o irmão Stives, estava pregando e contou isso. Que pena. Miller morreu com um pesar. Que ele sempre dizia que havia 2 pessoas íntimas a ele que não se converteram. E agora ele morreu. Aqui está somente o corpo dele. Longe de Steve saber que os 2 estavam no culto, no funeral. Quando Steve parou de pregar, ele disse, a oração dele não se cumpriu até ontem, antes dele morrer, mas acaba de se cumprir agora. Nós estamos aqui aceitando Jesus como Salvador. É Deus que tem o controle. Às vezes você não vai nem viver para ver aquilo, mas aquilo cumprir-se-á. Você não entregou na mão do Senhor? Você não teve a oportunidade nessa manhã de fazer uma nova rededicação? Tira a tua mão disso. Muita coisa Deus não faz, porque muitas mães não tiram a mão dali, não deixam Deus trabalhar. São mães que atrapalham a Deus. Querem ser mais amorosa do que Deus, mais cuidadosa do que Deus, mais precisa do que Deus. Isso aplica-se à esposa, aplica-se a esposo. Você não deixa Deus, você não crê, você não crê, você não crê, você não crê, você quer trabalhar com o braço. O justo vive da fé. Você entrega ao Senhor e vai dormir. Em paz me deito e logo pego no sono. Desperto pela manhã porque o Senhor me sustentou. Tem coisas que tem que deixar Deus fazer. O profeta, o irmão Brando, eu vou sempre citar o nome dele, é fundamental. Ele conta daqueles 2 rapazes. Mesmíssima história de Miller. Os pais morreram e eles não se converteram. E o irmão Brando diz, e aqueles 2 rapazes foram visitar a casa onde os pais moravam. Casinha velhinha lá que não tinha valor. E entraram no quarto que os pais oravam e começaram a comentar entre eles. Interessante, né, rapaz? Mamãe gastou o tempo dela orando pela gente. Inclusive, olha só para te ver. Olha, aqui tem até a marca do joelho dela. O profeta diz, eles estavam zombando. Eles estavam criticando aquilo. E você tenha cuidado. Cuidado com a crítica. Cuidado com a zombaria. Principalmente quando ela caminha para o deboche. Tenha cuidado. Tenha cuidado, muito cuidado. Oh. Tem até o sinal do joelho deles aqui, porque eles oravam sempre nesse lugar. E não houve efeito nenhum. O profeta diz, enquanto eles diziam isso, o corpo deles começou a aquecer. E eles começaram a pular, e começaram a glorificar. Os 2 foram batizados com o Espírito Santo naquele lugar. Diz, hoje eles servem como diáconos da igreja e a congregação aplaude a Jesus. A oração é real. Agora, creia no Senhor, você orou, você entregou ao Senhor, descansa. Mamãe, descansa. Papai, descansa.
Eu louvo a Jesus nessa hora agora pelos meus pais. Se existia uma mãe que tinha zelo pelos filhos, principalmente por mim, que ela chamava de Sineuzinho, porque eu era o mais bonitinho. Então, você não pode calcular o que a mamãe sofria. A mamãe sofria tanto, que quando eu cheguei com ela, numa manhã de segunda-feira, de terça-feira, não é terça-feira, em Coraci, ela estava morando já em Coraci, meu pai era pastor lá, e eu estava pastor em Belém, e morava em Belém, mas estava ainda no quartel. E cheguei com a mamãe e disse assim: mamãe, eu quero dizer uma coisa para a senhora, muito séria. Eu vou sair daqui de Belém. O que tu vai fazer? Vai para onde? Eu disse: arde no meu peito duas coisas. Uma, ir para a Ilha do Marajó, para uma cidade chamada Santa Cruz do Arari, para um lugar chamado Ginipapo. Ginipapo, no momento, tinha uma fazenda exatamente naquela região, e você sabe melhor de qualquer pessoa aqui, que era o pior lugar, Ginipapo, para se viver aqui no estado do Pará. Por quê? No inverno, são 4 metros de altura de água. No verão, a água fica a 2, 3 quilômetros, o córrego do rio. Uma coisa terrível. Quando está enchendo, não se pode viver ali. Quando está secando, não se pode caminhar. No verão, se come só tamoatá. E no inverno, matupirizinho. Eu morria. Se a convenção não me mandasse para o Ginipapo, para viver aquela vida, nada me satisfazia. Nada. Ou então, ir para Caracol, uma cidade no Piauí. Naquelas horas, não era a pior, devia ser a segunda pior cidade. Chegava a se dizer, Piauí. O salário mínimo era R$ 129. R$ 129 o salário mínimo. O nosso salário lá, um salário mínimo, já descontado, o dízimo, já ficava na fonte, descontava a previdência e descontava o dízimo, então a gente recebia aquela importância. Estava em R$ 100, seria hoje, não sei o que valia. Quanto é o salário mínimo hoje? 900, né? 900, você pode entender o que ficaria ali. Talvez R$ 100 hoje, em torno de R$ 100. Esse era o salário. No meu caso, só tinha 2 filhos, estava bem. Agora, eu tinha um colega que tinha 11 filhos. 11, basto. 11, tu queria escutar isso, não era? Então, tu está escutando. Tinha 11 filhos. Eu só tinha 2. Estava um pouco melhor. Era aquilo que eu queria. Cheguei com a mamãe, eu estou falando de zelo, né? Mamãe, eu quero dizer para a senhora que eu vou sair para o campo. Não estou satisfeito aqui em Belém. Só pregando em boate, que eu pregava todo noite nas boates. Pregando em boate, boca de fumo, andando atrás de marginais, na escalada da noite. Não, eu queria enfrentar o povão, eu queria estar lá no meio do povo, lá. Não estou aguentando essa vida aqui, eu quero um negócio mais pesado. Mais pesado. E tem que ser agora, quando eu sou novo. Porque de repente eu posso envelhecer, a pessoa está doido. Entendeu? Então eu quero logo. Veja o zelo dela. Meu filho, vou dizer uma coisa para ti. Tira da tua cabeça esse negócio de ministério. Ora, a mamãe já acompanhava o papai há 35, 40 anos mais ou menos. Quase 40 anos. 35 a 40 anos, como esposa de pastor. E a mamãe era esposa de pastor. A mamãe era esposa de pastor. Ela nunca subiu num púlpito. Mas os presbíteros iam lá em casa tomar conselho com ela. Ela não apitava nada da igreja, mas tinha equilíbrio. Até porque o papai passava 45 dias fazendo a viagem, o roteiro todinho. Esse aí daqui de Belém, ia Barcarena, Ponta de Pedra, Muaná, Cachoeira do Arari, e Santa Cruz, e às vezes ia até lá para dentro do Moconche. Ele passava em 5, 6, 8 cidades, num barquinho chamado Colaborador, que não colaborava coisa nenhuma. O motor era chamado Sete Maré, que só andava a favor da correnteza. Se a maré começasse a encher, tinha que encostar, esperar vazar.
E ele, meu filho, tira isso da tua cabeça. Tu não sabe o que é ministério. Eu sei, porque eu vivo lá do Zezinho, eu chamo Zezinho. O que o Zezinho passa? Não faça isso. Isso é muito pesado. Isso é muito difícil. Tu não vai aguentar essa vida. Tu não disseste que tu queria ir para as Forças Armadas, que tu queria seguir carreira militar. Tu já está lá, meu filho. Qualquer dia tu vai ser general na aeronáutica. Eu estava indo bem, né? Para a mamãe não mudar nada. Ela falava que ia ser comandante, né? Tu vais conseguir isso lá, vai para lá, fica lá. Está tão bom lá. Eu acho tão bonito tu fardado. Aí eu já... Saí desapontado. Eu esperava que ela dissesse, vai nessa tua força, e pá. Sabe o que é isso? Cuidado. Cuidado da mãe. Aí fiquei por ali, fiz que estava entendendo tudinho e, como diz o catarinense, vazei. Sabe quantas vezes eu voltei lá com ela, mas nunca mais eu voltei lá com ela. Eu só apareci com ela já para dizer que eu estava indo embora para a Transamazônica. Aí disse, para cá não vai dar. Eu vou para a Transamazônica, vou entrar nesse mato, na selva, para ir, mas não voltei lá. Voltei com ela já na hora da morte dela. Falei assim, meu filho, já que eu não pude te impedir de entrar nessa carreira, só te peço uma coisa, vai em frente. Cumpre o teu ministério. Tu fizesse a melhor coisa. Apenas ser um obreiro que não tenha do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Segue teu caminho. Fechou os olhos, colocou a cabeça no ombro da Nini e foi para o céu. Os anos se passaram. Confesso a vocês que a oração da mamãe, a exemplo da oração do papai, que eu nunca me lembro de uma vez que o papai orasse por mim que não usasse essa frase. Todas as vezes que ele orava, ele dizia isso. Senhor, coloca ao lado de Eliezer homens e mulheres para ajudá-lo no trabalho. Todas as vezes que o papai orava. Essa oração era do papai. Isso não é oração de crente, não é oração de assembleiano, não. Era o papai que tinha essa oração. E eu pergunto a vocês, existe um pastor mais bem sucedido com apoio de mulheres como eu? Estou afirmando para vocês, não há, irmão, um pastor que tenha tantas mulheres cooperando no ministério como eu tenho. Proporcionalmente, já que minha igreja é uma igreja pequena. Mas o que eu tenho de mulheres atuantes, partícipe, que arregaçam mesmo a manga da camisa, que lutam, que enfrentam, que fazem. Você pode ver, chega uma pessoa aqui e dá um testemunho, porque eu vi o obreiro fulano, tal, e a irmã fulana. É natural das pessoas elogiarem os ministros e logo mencionar as ministras, as obreiras, as companheiras e as cooperadoras. E nós nem consagramos pastoras. Eu posso pensar se nós fosse consagrar pastoras aqui. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Irmão, Deus faz. Faz! Deus faz, Deus realiza. Se você confiar nele, entregar isso na mão dele, ele assume a responsabilidade. Às vezes não faz como nós pensamos, como nós queremos, mas faz. Eu posso voltar para Los Angeles? Tá, muito obrigado. Eu fiz essa observação do versículo aqui, e não sei se foi ele que me tirou do meu assunto. Mas só queria mostrar isso aqui. Deus não gosta que você coloque fé no seu ídolo, simplesmente nos seus dons, na sua capacidade. Não, Deus não precisa disso. Deus não chama capacitado, é o profeta que diz isso. Deus capacita o chamado. Um dia desse eu vi o novo presidente do Brasil usar esse termo. Esse rapaz está escutando coisa por aí. Ele está frequentando o tabernáculo. Em 1983, estou voltando para Los Angeles. Quando eu retornei a Los Angeles, em 83,
quando já conhecia a mensagem, para fazer agora o mestrado em missiologia, já que eu tinha terminado o doutorado em divindade, em Spokane, em Nevada, mas agora eu queria fazer missão. Então, era uma grande oportunidade que eu tinha de fazer o mestrado. Então, quando eu voltei ali, e já estou falando de 83, eu frequentei uma igreja na cidade de Phoenix, no Arizona, e ali ouvi um pregador chamado Bernabé Garcia, de origem mexicana, pregando sobre um tema, escolhendo uma noiva. E quando ele terminou de pregar, eu procurei saber do que se tratava, e ele me deu um exemplar daquela mensagem que ele pregou, dizendo que a mensagem não era dele. A mensagem, ele disse, era do reverendo William Branham, que nós o chamamos de profeta William Branham. A mensagem pregada no dia 29 de abril de 65. Nessa mensagem, que nós temos em posse dela aqui, o profeta fala da situação, da realidade da Califórnia. O que era a Califórnia, o que estava vivendo Califórnia e o fim da Califórnia. Se Deus nos ajudar, e eu me sentir à vontade, talvez no próximo domingo, no outro domingo eu vou falar sobre Hollywood, que complementa isso aqui. Ali ele menciona, falando sobre a Califórnia, já que a Califórnia é o estado mais populoso dos Estados Unidos, é fácil de entender isso, o mais populoso, embora seja o mais vulnerável a terremotos e essa coisa toda, pois existe mais de 300 falhas geológicas no estado. É um estado totalmente minado. A qualquer momento, o estado mexe todo, o estado da Califórnia. E ali se espera, na Califórnia, se espera que a qualquer momento, aquilo que cientificamente é dito que já está atrasado, mas que possa ocorrer o chamado Big One. A ciência diz que está chegando. Foi o irmão Branham que levantou a questão lá atrás, já falei. Os cientistas constataram que o irmão Branham estava certo com o Big One. Que a qualquer momento, o cientista diz que está atrasado. A destruição da Califórnia já deveria ter acontecido. Minha mensagem é por isso. Por que não aconteceu até então? E o Big One é uma referência a uma aguardada explosão equivalente a 25 mil bombas atômicas. O Big One, que a ciência agora afirma que vai ocorrer na Califórnia, é semelhante à explosão de 25 mil bombas atômicas. Eu já disse que a extensão é de 2.400 quilômetros por 500 quilômetros de comprimento. É um estado que está em jogo ali. Esse será o terremoto mais perigoso da região, em torno de 8 graus da escola Richter. A magnitude é tão grande que levantar-se-á ondas e com seu ímpeto atingirão outros estados e países, estremecendo quase o mundo inteiro, podendo até separar a Califórnia do continente. Em 1906, esse mesmo fenômeno geológico, responsável por reduzir a pó a cidade de São Francisco, a capital. Em 6, São Francisco foi totalmente varrida, que fica a 520 quilômetros. Eu estive ali numa campanha de Billy Graham, em 79. Foi uma experiência muito linda. Estive ali. Foi a primeira vez que eu ouvi falar nesses grandes movimentos que há no Brasil, desses desfiles aí, que não precisa mencionar. E nas minhas loucuras de querer fazer campanhas nas praças
e pregar para todos os grupos, eu saí numa noite do hotel, por volta de 11 horas para meia-noite, e disse que eu ia pregar nas ruas da Califórnia, de São Francisco, onde existe o maior movimento gay do mundo. Do mundo. O Rio de Janeiro sempre compete com São Francisco. E eu saí naquela noite com o meu companheiro, mas eu percebi que o meu companheiro não se sentiu à vontade, porque eu notava que eu falava, ele era meu intérprete, eu falava uma coisa e eu notava que ele estava falando totalmente. Eu dizia que Jesus era bom, ele dizia, é quase bom. Eu disse, se vocês não aceitarem Jesus, vão para o inferno. Ele dizia, se não aceitar Jesus, vocês ficam sem aceitar. Eu digo, essa tradução não está muito correta, não. Pela cara dele, eu estava fazendo com ele, mais ou menos, quando o irmão Branham estava pregando na África, com 6 intérpretes, 6, né? Ele pregava e os intérpretes saíram para lá. Depois voltava, o irmão Branham falava de novo, e os intérpretes iam falando. Uma hora ele disse, vem cá, você pensa que eu não conheço o idioma de vocês? Mas por que, irmão Branham? O que está acontecendo? Olha, até o primeiro aí está dizendo o que eu falei aqui. Os de lá para frente estão dizendo coisa nenhuma. Vocês estão inventando conversa para eles, vocês estão com medo de falar as coisas. Mas o senhor não conhece o meu idioma. Eu não conheço o idioma, mas o espírito de vocês eu conheço. Mas ali eu fui chocado quando parei em frente a uma igreja evangélica, chamada de Oásis, onde as pessoas podem passar a noite ali, se desejarem. E então parei um pouco ali, estava muito frio, estava mais de 11 graus. Peguei, fiquei um pouco ali para me aquecer. E quando eu tentei sair de novo, ao lado dessa capela que eu entrei, que era um oásis, uma casa de proteção, havia uma igreja desse movimento, com uma grande cruz na frente. E na cruz estava escrito, se Jesus passar em São Francisco, nós o crucificaremos. Se Jesus passar em São Francisco, nós o crucificaremos. Tem coisas que acontecem exatamente para levar você para um determinado caminho. Aquilo ali me tirou todas as forças. Eu já sabia que eu estava pregando no inferno, pregando em Sodoma, 100% Sodoma. Então eu disse, não, vamos sair daqui, vamos sair, não tenho estrutura. Eu não tenho estrutura para ver o que estou vendo e assistir uma cena dessa. E saí andando, já era uma volta de 3 da manhã. Aí eu encontro um rapaz, sozinho, sozinho, mais doido do que eu, sozinho. Era um porto-riquenho, com uma cruz na costa, mais ou menos assim de 2,50 metros de comprimento, a cruz, sozinho pregando numa esquina, 3 da madrugada, não tinha uma viva alma, nem passava por perto. Eu parei, fiquei ouvindo ali, e naquela hora eu disse, eu vou ser seguidor desse rapaz. Na hora que eu pisar no Brasil, eu vou fazer uma cruz para mim. Foi daí que eu tomei a iniciativa de mandar fazer uma cruz como essa e sair pelas ruas de Belém, de Manaus, de Itaituba, pregando a palavra de Deus, e vocês aplaudem a Jesus Cristo agora. Foi naquela noite que eu tomei a decisão de fazer uma cruz também para pregar. Não há voz sem sentido. Não há voz sem sentido. Tenha fé, tenha coragem. Alguém vai te seguir. Tu não vais ficar só. E desse falei sobre Amazias. Eu chamo de General Amazias, que saiu voluntariamente para seguir a Josias, uma coisa assim. O General Amazias, sozinho. Diz que aí, sozinho. Saiu voluntariamente para servir. Quando o rei passou, ele saiu atrás. E foi que quando ele olhou para trás, tinha 250 mil homens marchando atrás dele, e você aplaude a Jesus. É mais fácil
de que sair marchando por aí. Deus se agrada do espírito voluntário. Deus está precisando de um para fazer outro. Eu quero voltar para Los Angeles. Já está mais perto agora, né? E 16 de novembro de 1994, Los Angeles foi abalada milhares de vezes no dia 16 de novembro de 94. Ela foi alvo do terremoto chamado North Dreidinger, de 6,6 graus na escala Richter, seguido de 6.000 abalos por todo o sul da Califórnia, dentro de um dia. Num dia, toda a Califórnia tremeu. Houve até quem achasse que havia chegado a hora. 20.000 temores de terra num dia. Dominando tudo aquilo. E mais 6.000 abalos sísmicos que dominaram o estado todo. Em 29 de junho de 2008, em Los Angeles, houve um dos mais fortes terremotos, da escala de 5,4, da escala Richter. E o mundo inteiro tem sido abalado por terremotos. Somente no século XX, houve mais terremotos do que nos séculos anteriores. Só no século XX, houve mais terremotos do que em todos os demais séculos. Enquanto em 19 séculos, houve 3.385 terremotos, em 19 séculos, houve 3.385 terremotos. Só no século passado, houve 3.503. Em um século agora, 3.503. E em 19, Jesus disse que é quando os terremotos começarem a acontecer. Jesus disse que é quando os terremotos aumentarem, é que dar-se-á o arrebatamento. Os terremotos são pregadores do arrebatamento. No Chile, estou falando agora aqui da América do Sul, aqui ao nosso lado. No Chile, ocorreu o mais violento sismo já registrado cientificamente. O mais violento terremoto do mundo aconteceu aqui no lado do Brasil. O maior do mundo. Agora, é claro que vocês devem pensar, por que o Chile fica tão exposto assim? É um país muito suscetível a terremotos, muito prático. É uma linha. O Chile é um país muito, muito longo, muito estreito. De um lado Atlântico, do outro lado Pacífico. Tem parte muito estreita, tem parte que tem apenas 160 quilômetros de largura. Mas muitas montanhas, muitas elevações. Conheço muito do Chile. Mas está sob essa divisão. São duas placas tectônicas que dividem o Chile. Uma pode estar subindo, a outra pode estar descendo. Então é um país que está muito sujeito a todo tipo de terremotos. E constantemente está acontecendo. Os piores podem ocorrer aí. E não tem como a América do Sul não ser envolvida com isso. O sismo de Valdívia, esse de 9,5, na escala Richter, ocorreu em 22 de maio de 1960. Mas o Chile vive em constante observação. E os grandes observatórios brasileiros estão no Chile. Os grandes observatórios brasileiros estão no Chile por esta causa. Existe esse acordo muito forte entre o Chile e o Brasil. O chocante de tudo isso é que nos primeiros 18 anos deste século, do século 21, já ocorreu mais
de 2.000 terremotos. Eu falei de 19 séculos. 3.000. Falei do século passado, mais de 3.000. E agora em 18 anos, já estamos com mais de 2.000 terremotos registrados. Não estou falando dos abalos sísmicos do Japão, que no Japão ocorre de 3 a 100 terremotos por dia, de pequeno porte, que não são nem sempre reconhecidos, exceto esses que ocorreram agora. O Japão é abalado todo dia. Mas não é sem sentido que nós temos uma das maiores igrejas, dos maiores avivamentos pentecostais no Japão. Das maiores igrejas, nós temos hoje no Japão. Falando desses países, tem mais de 60.000 brasileiros circulando ali. Na China, nós temos o maior número de crentes da mensagem. Nesses países asiáticos, a China é que tem mais crentes da mensagem. Mais crente no mundo está na República do Congo, do Israel. O maior número de crentes da mensagem no mundo. Na República do Congo, tem mais crente da mensagem que no mundo inteiro. Se o arrebatamento ocorrer, vai ser em todo mundo do Congo, só vai africano. E você diz, e por que Deus está tão interessado na África? Eu te pergunto, a lei que Deus deu para o povo de Israel, Ele deu através de quem? De um brasileiro? De um americano? De um inglês? Quem foi que Deus usou para dar o decálogo e tirar o povo de Israel do Egito? Usou quem? Um africano, o Moisés. E quando Deus quis esconder o seu filho para que Faraó não matasse, mandou para onde? Onde foi que ele foi passar a infância dele? Não foi lá para o Egito? E onde foi que o anjo foi buscá-lo? Não foi no Egito? Olha, volta agora, que o Herodes já morreu. E agora tu vai pregar. Tu quer pregar, primeiro vai para o Egito. Por isso que os melhores pregadores que nós temos da mensagem são aqueles que passam pelo Egito, com todo respeito a você que conheceu a mensagem num tabernáculo. Os melhores pregadores, mais decisivos que nós temos hoje, são aqueles que passaram pelo Egito, que é denominação. Você tem que ir lá para uma denominação, aprender um pouco de teologia. Que na mensagem nós temos essa tolice. Ah, fulano é teólogo. Ah, fulano só lê versículo. Fulano não fica lendo a mensagem do irmão Brana, parágrafo por parágrafo. Tudo que eu estou falando aqui é só da mensagem do irmão Brana. Acontece que eu sou estudioso. Eu sou um doutor em divindade. Eu sou um teólogo. Eu fiz bacharelado. Fiz mestrado. Eu estudei para estar aqui. Mas eu não uso isso para ganhar alma. Eu uso isso para pregar o evangelho. E te despertar para isso. Eu cheguei na cidade de Medicilândia, aqui na Transamazônica, 10 da manhã, num sol causticante, um indivíduo pregando numa praça lá, com uma mensagem na mão. Eu não recordo agora o nome da mensagem que ele tinha. Lendo a mensagem no sol daquele, ele não sabia o que estava lendo, ele não sabia ler, mas tinha que ficar lá. Não, rapaz, vem assistir escola dominical aqui em Belém. Vem exercitar um pouco, depois tu sai. Jesus voltou do Egito para cumprir o ministério dele. Olha, eu quero terminar. Meu assunto é Los Angeles. Não me tire mais do meu assunto, por favor. Mas, infelizmente, o Japão tem sido vítima, como já disse. Em 2011 aconteceu talvez o mais terrível terremoto no Japão. Na escala de Richter de 3,7. Foi uma coisa tremenda que ocorreu ali. As ondas levantaram mais de 14 metros. Tornou-se aquele grande tsunami, destruindo tantas cidades. Toda aquela região ali foi abalada. Mais de 16.000 mortos, mais de 3.000 desapareceram. Mas tem uma coisinha que deve te alegrar.
Não só lá no Japão, como nos países vizinhos, não morreu um macaco. Não morreu uma paca, uma cutia, uma capivara, um elefante, até os elefantes que estavam no círculo lá, quando perceberam, quando foi informado para eles, na Bíblia dele, que os animais têm a sua Bíblia, até porque existe 3 Bíblias, existe os zodíacos, existe a natureza e existe a Bíblia escrita, são 3 Bíblias, e quando os elefantes leram na Bíblia deles que ia haver o tsunami, eles romperam as correntes, subiram a serra, ficaram lá em cima, a água chegou no pé deles só. Dá glória a Deus, irmão. Se Deus pode cuidar de elefante, Deus pode cuidar de macaco. Quando há os terremotos na Índia, não aparece um pássaro morto. Os pássaros vivem dentro das locas das pedras. Na Índia, todas as muralhas são feitas só de pedras. Não usa esse tijolo como nós usamos aqui. E os pássaros ficam lá. E as vacas ficam encostadas. O camelo vai encostar. Até por causa do sol e tal e tal. Sabe como é que os cientistas sabem? Lá, pelos estudos. Vai haver terremoto. Quando os cientistas vão para a televisão dizer que vai haver terremoto, os beduínos, os pastores estão no campo, já estão chegando em casa. Por que estiveram para casa? É porque os pássaros e as vacas e os camelos nos disseram que vai haver terremoto. Mas nós aqui ainda não vimos. Vamos ver o jornal. Quando os trabalhadores, os pastores já estão em casa, aí que a televisão vai dizer, olha essa fase das muralhas, porque vai haver terremoto. Os passarinhos já saíram, as vacas já saíram, veio o terremoto e todos escapam, e a congregação aplaude a Jesus Cristo. A noiva de Cristo sabe que haverá um terremoto, que haverá um arrebatamento. O mundo não sabe, vai ficar nas suas muralhas, nas suas locas, nos seus buracos, nas suas malocas. Mas a noiva sabe, ela tem um 6º sentido, que está dizendo, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Quando disser que a paz e segurança virá uma repentina destruição, a noiva sabe que haverá uma destruição, e ela vem repentina, mas ela está preparada, ela não está preocupada com quem entra, com quem sai, com quem é eleito, com quem deixa de ser eleito, com quem toma posse, com quem deixa de tomar posse. A noiva está preparada para subir, e ela subirá. 2 parágrafos somente. Vocês me suportam mais? Los Angeles. Eu falei de Los Angeles por causa da misericórdia. Foi só por causa disso. Deus chama um homem para pregar, diz o irmão Brano. Mas ele equipa esse homem. Deus envia o homem com o assim diz o Senhor. E esse assim diz o Senhor não é simplesmente para tê-lo, para estar com ele, mas é para usar na hora exata, na hora certa. Veja então, por favor, a oração que o profeta faz na manhã de 29 de abril de 65, falando sobre o que eu acabei de mencionar para vocês. Ele começa orando assim: poderoso Pai, tem misericórdia de mim. Esse é o pregador responsável. Fechou? Queria ouvir alguma coisa nova? Queria uma florzinha, um trovão? Tudo aí. Quer descobrir se o pregador é decente, se ele é justo? Ele não sai corrigindo a vida dos outros, ele corrige a dele logo. Ele se preocupa com ele, como disse Paulo. Eu espero que eu não tenha tentado converter os outros e perdido a mim mesmo. Aqui está um homem vindicado. Ele começa dizendo assim: eu recebi a palavra, eu recebi a vindicação. O assim diz o Senhor. Então eu oro: poderoso Pai, tem misericórdia de mim. Poderoso Pai, tem misericórdia de nós. De que nos vale o que façamos se falhamos nessas coisas? Senhor, eu te peço misericórdia antes que essa grande cidade se afunde.
debaixo do mar, e os juízos de Deus varram esta costa. Senhor, te peço que tu chames tua noiva, eu os encomendo a ti. Que o Espírito Santo interceda outra vez e tire desta audiência aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Conceda, Senhor, te peço de todo o meu coração. Concluída essa intercessão, o profeta começa agora a vaticinar. Ai sim, diz o Senhor, ó pentecostais, escapem por suas vidas, corram ao altar, antes que seja demasiadamente tarde, porque a hora virá em que você poderá chorar, e não lhe fará nenhum bem, porque Esaú te tratou de achar lugar para arrepender-se e não achou. Agora ele fala de Los Angeles. Los Angeles terá o fim de Sodoma, de Gomorra, de Adama, de Zeboim, de Cafarnaum, de Corazim, de Betessaida, de Pompeia e tantas outras cidades pervertidas. Diz o profeta, é uma hora muito mais solene, nunca esqueça. Esta pode ser a hora em que Deus esteja fazendo seu último chamado. Entrega a tua família a Deus. Para de ficar preocupada querendo resolver os problemas com o teu braço. Entrega o teu marido. Entrega a tua mulher. E vai dormir. Quando, Senhor? Não sei. Porém, estou lhe dizendo, de acordo com a visão, parece que a noiva está quase completa. Que coisa, hein? Em 65, já está quase completa. Prossegue o profeta na mensagem às festas das trombetas, parágrafo 275. Ó Deus, seja misericordioso, salve os perdidos. Por favor, eu peço só um pouquinho mais, Jesus. Nós temos pessoas amadas. Logo, a grande rocha será lavrada da montanha. Se há alguém nesta manhã sem ti, que eles possam vir agora docilmente para te aceitar, para te receber. Quando estudamos exatamente isso, principalmente os selos, encontramos que a misericórdia só termina quando entrar a última alma eleita. Então esse falso evangelho que é pregado aqui em Belém e em tantas outras cidades, que a misericórdia acabou, isso é uma pregação falsa. Quando a última alma eleita entrar, cujo nome está posto no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Então o profeta continua falando que na mensagem envergonhado deles, ou melhor, Deus que é rico em misericórdia, 24. Querido Jesus, nós estamos nos aproximando do trono da misericórdia, através deste nome todo suficiente, que tu nos receba agora, e perdoe nossas incredulidades. Tu que sabes que entre estas mãos que têm sido levantadas, talvez alguns são apóstatas, alguns são pecadores. Pecadores é aquele que não conheceu a Cristo. Apóstata é aquele que já recebeu a Cristo e voltou atrás, que renunciou, que recuou. Não esqueça disso. O hipócrita é que dificilmente terá salvação.
O apóstata, aquele que conhece o Evangelho e fracassa, este tem probabilidade de voltar à comunhão. E o pecador, que está lá fora, perambulando, ele também pode olhar para o Calvário e ver as gotas de sangue caindo sobre si, sobre a sua alma, para perdão de seus pecados. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então há pecado, perdão para o pecador, há perdão para o apóstata. Guarda-te de ser hipócrita. Até porque o profeta disse, mais hipócrita é você quando deixa de se congregar, porque supostamente lá haja hipócrita. É uma maneira de você julgar-se a si mesmo. O risco é você abandonar a congregação porque há hipócritas lá. Você está correndo muito mais risco, porque você está materializando, você está oficializando que não tem comunhão. E a Bíblia diz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão. Como você pode ser cristão sem comunhão? Como você pode ser cristão sem comunhão? Você pode ter problema com a pessoa, mas você tem que amá-la, respeitar e dar comida para ela. Quando você souber que você tem um inimigo, leve comida para ele. Se souber que alguém está te caluniando, ora por ele. Se souber que alguém está te difamando, fala bem dele. No dia que você falar bem de alguém que falou mal de você, o problema acaba. Perguntaram ao grande estadista Abraham Lincoln, senhor presidente americano, o que o senhor faz para acabar com seus inimigos? Ele disse, eu tenho uma arma mortífera. Eu, Abraham Lincoln, eu acabo, eu destruo a todos os meus adversários e a todos os meus inimigos. O que o senhor faz, irmão Lincoln, já que ele era um grande cristão, embora tenha aprendido a ler a Bíblia aos 19 anos, aprendeu a ler na Bíblia, porque a sua mãe lia a Bíblia e ensinava a Bíblia para ele. Tu quer fazer a tua filha parar com esse telemóvel na mão? Dá a Bíblia para ela, ensina ela a ler a Bíblia, que ela para com esse WhatsApp. Irmão Lincoln, como acabar com os inimigos? Ele disse, a arma poderosa é essa, é pegar os inimigos e transformá-los em amigo. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus! Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Essa é a arma que Deus deu. E quando você lê a mensagem envergonhado deles, ele diz, querido Pai, dei-nos a tua misericórdia, pois não queremos ser encontrados no teu julgamento, quando a misericórdia não estiver presente. Deus perdoe nossos pecados, prepara-nos para que possamos ser capazes, e de uma maneira cristã, trazer pecadores para ti, e para fazer os membros da igreja conhecer o Deus que conhecemos, que o Senhor possa se tornar seu Deus também. Agora sim que eu leio a mensagem. Cristo, mistério de Deus revelado, parágrafo 16. Deus, sonda os nossos corações, prova-nos, para ver se há alguma iniquidade em nós. Tira todo orgulho, algum motivo, algum objetivo mau. Ó Deus, limpa-nos com sangue. Limpa-nos com o sangue do teu Filho Jesus Cristo. Irmão, por favor. O profeta está dizendo isso no dia, acho que é no dia 14, acho que é de maio de 73, 74.
muito depois dos selos. Para que sejamos limpos com o teu sangue, com o sangue do teu Filho. Eu oro, querido Deus, para que tu nos trate trate cada um de nós e perdoe nossos pecados e cure nossas enfermidades. Faça-nos como tu, dia após dia, até que cheguemos àquela completa estatura de Jesus Cristo. Ó Deus, seja misericordioso agora e conceda o desejo de nosso coração, porque nós queremos te servir. Agora, Pai, que eles estão todos aqui em tuas mãos, eles são teus filhos, trate com eles de acordo com a tua misericórdia, Senhor, não em julgamento, mas em misericórdia. Sabemos que a primeira parte da redenção é a redenção da alma, pelo corpo de Cristo, e a segunda parte da redenção é a redenção do corpo humano, transformado em um corpo glorioso. Isso se processa através do Espírito de Cristo em Jesus, que é o corpo de Cristo em nós, esperança da glória, onde opera o sacrifício. E diz mais o profeta na mensagem, obra é fé expressada, 346. Ele é um grande sacerdote, que podia ser tocado pelo sentir de nossas enfermidades. E ele está de pé aqui. Faça com que aqueles que não foram salvos se preparem, enquanto as portas da misericórdia permanecem abertas. Por isso, naquela hora que eu vi aquele moribundo ali, precisando de misericórdia, eu fui até ali para ver apenas, e vi ali uma sombra sobre aquele homem deitado naquela cama. Ele estava morrendo. E apenas em um momento, eu vi um homem se levantar, dando louvores ao Senhor. Se estivermos desejosos de confessar nossos pecados e fazer aquilo que é correto, rogar por misericórdia, chamar por Ele, Deus está desejando e esperando para nos conceder aquilo. Meus irmãos e irmãs, a bondade e a misericórdia de Deus está estendida ao povo. Tem você rejeitado essa misericórdia? Sem o sangue do Cordeiro para agir em seu lugar, veja onde isso vai lhe levar. Reconhecemos que temos um curto tempo e a noiva pode partir a qualquer hora. O Cordeiro pode a qualquer momento deixar o santuário ali, ou melhor, o trono do sacrifício, sair do trono de Deus, onde o sacrifício está posto agora, isto é, Jesus está sangrando lá, Cristo está na igreja, derramando o Espírito Santo, mas Jesus está lá, como corpo de Deus. Todos os que estão dentro ou fora, que nunca fizeram sua confissão pública e desejam as misericórdias de Deus, essa misericórdia está à sua disposição. Venha e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo.